No futebol, existem derrotas depois das quais um país inteiro fica paralisado. Partidas em que uma equipe gigante de repente se transforma na sombra de si mesma, enquanto 1 milhão de torcedores encaram a tela sem acreditar que aquilo está acontecendo de verdade. Até as seleções mais poderosas do mundo já viveram momentos que entraram para a história não como triunfos, mas como vergonhas nacionais, deixando feridas abertas por muitos anos. Hoje vou relembrar as quedas mais estrondosas e dolorosas dos gigantes do futebol. Galera, apresento a vocês as 10 derrotas mais humilhantes da história das grandes seleções. São jogos que os torcedores gostariam de apagar da memória para sempre. Espanha e Argentina. Em março de 2018, ambas as seleções disputavam uma série de amistosos como preparação para a Copa do Mundo da Rússia. Alguns dias antes do confronto com os espanhóis, os argentinos haviam vencido com segurança a seleção da Itália por 2-0. E antes do início da partida no estádio Wanda Metropolitano em Madrid, nada indicava para a Argentina o pesadelo em que aquele jogo acabaria se transformando. A única coisa que poderia ser estranha era a ausência de Messi, que sofreu uma leve lesão no treino, e acompanhava a partida das arquibancadas. O jogo começou sem rodeios e em ritmo muito alto. Ambas as equipes criavam ataques perigosos. Os primeiros a ter sucesso foram os espanhóis. Diego Costa apareceu cara a cara com o gol da Argentina e conseguiu empurrar a bola para o fundo das redes, passando por Sérgio Romero. Nesse lance, tanto o atacante quanto o goleiro se machucaram. Romero acabou sendo substituído por Caballero 10 minutos após o gol sofrido, enquanto Costa foi substituído no intervalo da partida. E foi justamente Caballero, substituto de Romero, quem naquela noite teve de beber o amargo cálice da vergonha. Ele entrou em campo aos 22 minutos e apenas 5 minutos depois levou um gol de Isco. A Argentina lançou uma verdadeira avalanche de ataques contra o gol da Espanha e já no fim do primeiro tempo, Nicolás Otamendi conseguiu diminuir o placar após a cobrança de um escanteio. No segundo tempo, a albiceleste começou com uma série de ataques perigosos aos quais os espanhóis responderam com um contra-ataque fulminante novamente concluído por Isco. 3 minutos depois, Thiago Alcântara puxou mais um contra-ataque. A partir daí, a partida seguiu o mesmo roteiro. A Argentina atacava de forma desesperada enquanto a Fúria Roja castigava sem piedade. Em resposta aos 73 e aos 74 minutos, os espanhóis marcaram um double. Primeiro, Iago Aspas aproveitou um mano a mano e marcou com categoria, enviando a bola pelo imprudente Caballero, que havia saído do gol. E então Isco mostrou toda a sua técnica dentro da área e completou o hat-trick. 6-1. Messi, incapaz de continuar assistindo àquela humilhação, se levantou do seu lugar e desapareceu nos corredores do estádio. O placar não se alterou até o fim do jogo. E apesar do caráter amistoso da partida, o resultado não pode ser chamado de outra coisa senão de vergonha. A Argentina demonstrou nesse confronto a total fragilidade de seu sistema defensivo e precisava corrigir isso antes da Copa do Mundo, mas nem mesmo uma lição tão dura surtiu efeito. E foi justamente a defesa que no Mundial da Rússia se tornou o calcanhar de Aquiles da albiceleste. Em 4 jogos no torneio, os argentinos não conseguiram manter o 0 no placar nenhuma vez, sofreram 9 gols e deixaram a Copa do Mundo de forma triste logo na primeira fase do mata-mata. Inglaterra e Hungria. E continuando, temos a partida da fase de grupos da Liga das Nações realizada em junho de 2022. A Inglaterra recebeu a Hungria em casa. Os ingleses começaram o torneio de forma francamente ruim e antes desse jogo não tinham nenhuma vitória após 3 rodadas. Para os próprios húngaros, eles haviam perdido fora de casa por 1-0. Para corrigir a situação, os inventores do futebol precisavam apenas da vitória, e poucos duvidavam disso. Mas quase desde o início da partida, tudo começou a sair completamente diferente do que planejava o técnico inglês Gareth Southgate. Já aos 16 minutos, uma bola parada cobrada pelos húngaros terminou em um chute de Roland Salai. A bola traiçoeira passou pelas mãos do goleiro Ramsdale e entrou no gol. Os húngaros abriam o placar. Os ingleses tentavam reagir, mas nem Kane, nem Saka, nem os demais conseguiam mudar o rumo do jogo. Aos 70 minutos, o meio-campista húngaro roubou a bola de Calvin Phillips no campo dos donos da casa e rolou para Salai, que com um chute forte marcou o segundo gol. 10 minutos depois, um contra-ataque da Hungria foi finalizado com um chute preciso da entrada da área pelo lateral Nagy. E 2 minutos depois, a situação já desesperadora para os ingleses piorou ainda mais com a expulsão de John Stones, que recebeu o segundo cartão amarelo. Empolgados, os húngaros deram o golpe final nos ingleses completamente perdidos aos 89 minutos. Mais um desarme, uma bela troca de passes no meio-campo e um passe em profundidade perfeito deixou Daniel Gazdag cara a cara com o goleiro. 4-0. Os torcedores ingleses só podiam colocar as mãos na cabeça. Essa foi a maior derrota de Southgate em todos os 8 anos em que esteve à frente da seleção da Inglaterra, e provavelmente a mais inexplicável. Os ingleses não conseguiram vencer nenhuma partida na Liga A e de forma vergonhosa foram rebaixados para a Liga B, onde iniciaram a edição seguinte do torneio. Alemanha e Inglaterra.
O sorteio colocou rivais históricos no mesmo grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 no Japão e na Coreia. Antes do jogo de volta disputado em 1º de setembro de 2001 no Estádio Olímpico de Munique, os alemães lideravam o grupo com folga, 6 pontos à frente dos ingleses, além de já tê-los vencido no confronto direto em Wembley por 1-0. E logo aos 6 minutos, Carsten Janker empurrou a bola para o gol da Inglaterra, colocando a Bundesmannschaft em vantagem. Naquele momento, nada indicava que os alemães sofreriam a maior derrota de sua história desde 1958. É verdade que o primeiro sinal de alerta soou apenas 6 minutos após o gol inicial, quando a defesa alemã falhou ao tentar armar a linha de impedimento e Michael Owen empatou o jogo. Já no 3º minuto dos acréscimos do primeiro tempo, os ingleses marcaram o chamado gol de vestiário. Um chute de longa distância de Steven Gerrard pegou de surpresa até mesmo Oliver Kahn. Logo no início do segundo tempo, Owen com um chute da entrada da área voltou a vencer Kahn e fez seu segundo gol. Aos 66 minutos, Michael marcou o gol mais bonito da partida e completou o hat-trick, feito que teve grande peso para que ele conquistasse a bola de ouro de 2001. Pouco depois, Emile Heskey aproveitou uma chance cara a cara com Kahn e com tranquilidade mandou a bola rasteira para o fundo das redes do lendário Kahn. Foi doloroso de ver. Curiosamente, uma semana antes da goleada sofrida pelos ingleses, Kahn e outros 2 companheiros da Alemanha atuando pelo Bayern de Munique haviam perdido para o Liverpool por 3-2 na partida da Supercopa Europeia. E naquele mesmo jogo, tanto Owen quanto Heskey também balançaram as redes de Kahn. Aqui, somando ainda o gol de Gerrard, todos os gols sofridos pela Alemanha foram marcados por jogadores do Liverpool. A partida terminou com o placar de 5-1. Graças a essa vitória, os ingleses assumiram a liderança do grupo e com dificuldades conseguiram se classificar para a Copa do Mundo de 2002 em primeiro lugar, com aquele famoso gol de Beckham no fim do jogo contra a Grécia. Para a Alemanha, uma derrota desse tamanho para um rival histórico foi um duro golpe e acabou acelerando ainda mais as reformas no futebol de base do país, que dariam frutos brilhantes poucos anos depois. Alemanha versus Argentina e Alemanha versus Portugal. Aqui aparecem 2 humilhações, ambas aplicadas por uma Alemanha já renovada e mais jovem em 2 Copas do Mundo seguidas. No Mundial de 2010 na África do Sul, os alemães golearam a Inglaterra por 4-1 nas oitavas de final. Porém, esse jogo não entra na minha lista, pois o rótulo de vergonhoso é parcialmente amenizado pelo erro grotesco da arbitragem que não validou um gol legítimo de Frank Lampard. Já nas quartas de final, os alemães passaram por cima da poderosa seleção da Argentina. Os argentinos eram considerados um dos grandes favoritos ao título, ostentando nomes de peso no ataque: Messi, Tevez, Higuaín e Di Maria no time titular. No banco estavam Agüero, Milito e Verón. A equipe era comandada pelo inexperiente, porém carismático Diego Armando Maradona. Levando em conta o histórico riquíssimo de confrontos marcantes entre essas seleções em Copas do Mundo, esse duelo era aguardado com enorme expectativa. Mas não houve equilíbrio algum. Logo aos 3 minutos, Thomas Müller, após a cobrança de uma bola parada, desviou de cabeça para o fundo do gol argentino. A partir daí, ficou evidente a diferença no arranjo das equipes. A Alemanha se mostrava extremamente segura, com grande solidez coletiva. Todas as tentativas emocionais e desordenadas da Argentina não surtiram efeito. Messi, que ainda não havia marcado nenhum gol naquele torneio, tentava chamar a responsabilidade e partia para o drible, mas os alemães fechavam todos os espaços. No segundo tempo veio o golpe final. Aos 68 minutos, Miroslav Klose, de perto, concluiu uma jogada coletiva brilhante. 6 minutos depois, uma arrancada espetacular de Bastian Schweinsteiger dentro da área terminou com a finalização de Arne Friedrich. E já no fim da partida, os argentinos, completamente desmoralizados, ainda sofreram mais um gol novamente de Klose após outro contra-ataque perfeito da Alemanha. O 4-0 não deixou qualquer chance à Argentina e destruiu as esperanças de seus torcedores em conquistar o 3º título mundial. A passagem de Maradona pela seleção terminou de forma melancólica. Já os alemães acabaram o torneio com a medalha de bronze e viajaram para a Copa de 2014 no Brasil como claros favoritos, algo que confirmaram logo na fase de grupos. Dessa vez, quem caiu sob a máquina alemã foram os portugueses, liderados por Cristiano Ronaldo, que também sonhavam em brigar pelo título mundial. Porém, logo na primeira partida ficou claro que o nível entre os 2 favoritos era incomparável. O gol rápido saiu aos 11 minutos quando Thomas Müller converteu com segurança um pênalti contra Portugal marcado após uma falta sobre Mário Götze. Com a vantagem no placar, os alemães passaram a controlar com autoridade o ritmo e o andamento do jogo. Aos 32 minutos, a Alemanha ampliou. Após cobrança de escanteio, Mats Hummels acertou um cabeceio mandando a bola no ângulo e fazendo o segundo gol contra os portugueses. Pouco depois, a
seleção de Portugal ficou com um homem a menos. Mais uma vez, Pepe mostrou seu desequilíbrio emocional. Primeiro deu uma cotovelada em Miller e em seguida ainda se inclinou sobre o adversário que estava sentado no gramado. Cartão vermelho para o zagueiro do Real Madrid e o colapso de todas as esperanças de Portugal naquela partida. O gol de Miller no fim do primeiro tempo apenas confirmou o que já estava claro. O jogo estava decidido e os portugueses já não pensavam em virar o placar, mas apenas em evitar uma goleada. Porém, nem isso foi possível. No segundo tempo, Thomas Miller completou o hat-trick empurrando a bola para o gol do infeliz Rui Patrício. Uma derrota tão humilhante logo na estreia do Mundial abalou profundamente a confiança da seleção portuguesa. No jogo seguinte, eles não conseguiram vencer os Estados Unidos e no fim das contas acabaram eliminados do torneio, terminando apenas na terceira colocação do grupo. Já a Alemanha, ao final da competição, alcançou seu maior sucesso no século XXI, conquistando a Copa do Mundo. Espanha e Itália. Este foi o principal jogo do ano, a final da Euro de 2012. Espanha e Itália já haviam se enfrentado naquele torneio. Na primeira rodada da fase de grupos, as equipes empataram em 1-1, mas agora não havia espaço para concessões. Uma final exigia um vencedor. Antes da partida, os espanhóis eram considerados os favoritos. Porém, a vitória convincente da Itália sobre a poderosa Alemanha na semifinal fez os tifosi acreditarem na possibilidade do triunfo. Um interesse adicional foi despertado por uma decisão inesperada de Vicente Del Bosque. O treinador não escalou nenhum centroavante de origem, colocando em campo 6 meio-campistas desde o início. As funções de falso 9 ficaram com Iniesta e David Silva. A Espanha abriu o placar aos 14 minutos em uma jogada coletiva primorosa concluída por David Silva. Os italianos partiram para o ataque em busca do empate, mas nem as bolas paradas e os passes precisos do genial Andrea Pirlo, nem a força e o poder de finalização de Mario Balotelli foram capazes de furar a defesa espanhola. Já os espanhóis, 4 minutos antes do intervalo, realizaram mais um ataque mortal. Jordi Alba, apoiando o ataque, finalizou com precisão e venceu Buffon no mano a mano. No segundo tempo, a Espanha controlou o jogo com tranquilidade e nos minutos finais selou a goleada sobre a esquadra azurra. O recém-entrado Fernando Torres aproveitou um contra-ataque e marcou no 1 contra 1, colocando a bola no canto oposto do gol. O ponto final veio aos 89 minutos, quando Juan Mata empurrou a bola para o fundo das redes vazias, deixando o placar constrangedor. Domínio total da Espanha, goleada por 4-0 e um dos finais mais desequilibrados da história dos grandes torneios. A Itália se mostrou completamente despreparada para o futebol de posse e combinação da fúria roja. Já os espanhóis confirmaram sua hegemonia no futebol mundial naquele momento, ao conquistarem o terceiro grande título de seleções seguido. Bolívia e Argentina. Um dos fracassos mais retumbantes da história do futebol argentino. Messi e companhia já apareceram outras vezes em listas desse tipo. A derrota para a Espanha foi terrível, mas tratava-se apenas de um amistoso. Já sofrer uma goleada da Bolívia em um jogo oficial das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 foi um verdadeiro pesadelo, humilhação e vergonha em um só pacote. Já falei sobre a goleada sofrida contra a Alemanha, após a qual Maradona praticamente se despediu da seleção, mas seu início como técnico da equipe nacional foi igualmente sombrio. Em apenas seu segundo jogo oficial no comando da Argentina, a equipe foi visitar a Bolívia em um estádio situado a 3.077 metros acima do nível do mar, o mais alto estádio de futebol do mundo. Depois da partida, muitos tentaram justificar o resultado justamente por esse fator. Mas como se esconder atrás da altitude quando o adversário era um dos principais azarões das eliminatórias e terminou a competição na penúltima colocação? Para a Argentina, essa desculpa não colava. Os argentinos entraram em campo praticamente com força máxima, mas já aos 11 minutos sofreram o primeiro golpe. Marcelo Moreno abriu o placar sem piedade. Parecia que o belo gol de Gonzalez no meio do primeiro tempo, um chute de longa distância espetacular, devolveria a confiança à albiceleste, mas aquilo foi apenas um breve despertar. Então começou a noite de horrores. A Bolívia ganhou um pênalti e Joaquim converteu com tranquilidade. 2-1. E já nos instantes finais antes do intervalo, Alex da Rosa marcou de cabeça aquilo em que os torcedores argentinos simplesmente não conseguiam acreditar. Os donos da casa foram pro vestiário com uma vantagem confortável, e no segundo tempo o sofrimento da Argentina só aumentou. O mesmo Joaquim, como se estivesse jogando contra uma defesa infantil, puniu os visitantes 2 vezes em apenas 13 minutos. Para um atacante perigoso, mas pouco conhecido aquela noite, se transformou no grande momento de toda a sua carreira. Um hat-trick contra uma das seleções mais fortes do mundo. O último prego no caixão argentino foi cravado por Didi Torrico. Um chute forte e rasteiro de fora da área colocou o ponto final humilhante. A partida aconteceu no dia 1º de abril e muitos que viram o resultado pela primeira vez acharam seriamente que se tratava de uma brincadeira. Mas para a Argentina, aquele dia não foi de risos. Tornou-se uma página negra da história do seu futebol. E nesse vexame estiveram envolvidos 2 dos maiores nomes do país, um em campo e outro à beira do gramado. França e Brasil.
Mais uma final de grande torneio e mais uma goleada marcante, desta vez na decisão da Copa do Mundo de 1998. Os anfitriões França enfrentaram a seleção do Brasil. Para os magos da bola estava em jogo o 5º título mundial. Os brasileiros vinham fazendo uma campanha segura, forte e brilhante, exibindo seu tradicional futebol ofensivo. Quase todas as partidas deixavam uma impressão marcante. Já os franceses avançavam pelo mata-mata com muito mais dificuldade, de forma extremamente pragmática e sofrida, sem vencer nenhum jogo por mais de um gol de diferença. Ainda assim, apesar do fator casa e do apoio ensurdecedor das arquibancadas, a maioria considerava o Brasil o grande favorito à final. Porém, os problemas da seleção brasileira começaram antes mesmo do apito inicial. Uma hora antes da decisão foram divulgadas as escalações e nelas não estava Ronaldo, a principal estrela da equipe e então atual vencedor da Bola de Ouro. A notícia chocou todo o mundo do futebol. Mais tarde, descobriu-se que Ronaldo havia sofrido uma convulsão antes da partida, cujas causas até hoje permanecem como uma das histórias mais misteriosas do futebol mundial e alimentam inúmeras teorias da conspiração. Mesmo assim, os médicos autorizaram sua participação, ele entrou em campo, mas foi apenas uma pálida sombra de si mesmo sem o brilho de seu principal artilheiro. Toda a linha ofensiva do Brasil também apagou. Nem Rivaldo, nem os constantes avanços de Roberto Carlos à área adversária conseguiram compensar a atuação catastrófica de Ronaldo. O líder da seleção francesa, Zinedine Zidane, resolveu a final ainda no primeiro tempo, marcando 2 gols quase idênticos. Em ambas as ocasiões, Zizou apareceu de forma perfeita nas cobranças de escanteio e com cabeçadas precisas, quicando no gramado, mandou a bola para o fundo das redes brasileiras. Os brasileiros permaneceram fiéis ao seu estilo e tentaram voltar ao jogo. Um Ronaldo impotente finalizou direto em Barthez de uma ótima posição e um chute de Denilson acertou o travessão, mas o destino da final já estava selado. Nos acréscimos, Emmanuel Petit deu números finais à partida, estabelecendo o placar definitivo. O Brasil foi completamente desorganizado e explicar aquela derrota apenas pelo episódio envolvendo Ronaldo seria simplificar demais. Naquela noite, a França parecia mais disciplinada, concentrada e determinada a vencer. Foi por isso que seus jogadores ergueram de forma triunfal o primeiro título mundial da história do país. Já os brasileiros, para se tornarem pentacampeões, tiveram de esperar mais 4 anos para Ronaldo e seus companheiros conquistarem o título. Espanha versus Holanda. Uma derrota humilhante que pôs fim à hegemonia espanhola no futebol mundial. A goleada sobre a Itália na final da Euro 2012 acabou sendo, como se descobriu depois, o canto do cisne da geração dourada da seleção da Espanha. O jogo seguinte da equipe em uma fase final de grande torneio resultou em um colapso que, por contraste, mostrou o quanto o time havia caído em apenas 2 anos. Na estreia da fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, a Espanha enfrentou a seleção da Holanda movida pelo desejo de vingança pela derrota na final do Mundial anterior. Os holandeses partiram imediatamente para o ataque e logo nos primeiros minutos, Wesley Sneijder desperdiçou um lance cara a cara com o goleiro. No meio do primeiro tempo, os espanhóis responderam com um contra-ataque fulminante e Diego Costa sofreu pênalti. Xabi Alonso converteu a cobrança com segurança. Parecia que a Espanha havia retomado o controle habitual da posse de bola e aos 42 minutos David Silva ainda poderia ter ampliado, mas desperdiçou a chance. No entanto, no ataque seguinte, Robin van Persie marcou um dos gols mais icônicos da história do futebol. Um cruzamento perfeito pela ponta e o mergulho de peixinho de Van Persie entraram para todas as listas dos gols mais bonitos de todos os tempos. As equipes foram pro intervalo empatadas em 1-1, mas no segundo tempo começou uma verdadeira aniquilação dos então campeões do mundo e da Europa. Primeiro, após mais um passe magistral, Arjen Robben dominou a bola com classe, passou pelos defensores espanhóis e fuzilou o gol de Iker Casillas. Aos 64 minutos, uma bola parada foi escorada no segundo pau por Stefan de Vrij. Nesse momento, até o seguro Casillas se perdeu presenteando Van Persie, que marcou seu segundo gol aos 72 minutos. O placar de 4-1 para a Holanda já beirava o inacreditável, mas Arjen Robben ainda não havia encerrado as contas com o destino pelo gol perdido no mano a mano na final da Copa de 2010. Aos 80 minutos em velocidade máxima, ele aproveitou um lançamento vindo do campo de defesa e, deixando Sérgio Ramos e Casillas para trás, marcou com frieza o 5º gol. 5-1. Ficou claro que Vicente Del Bosque havia confiado demais na velha guarda. Aquela derrota foi a maior da Espanha em grandes torneios desde 1950 e abalou profundamente a confiança da equipe. Na sequência, os espanhóis perderam para o Chile por 2-0 e acabaram eliminados ainda na fase de grupos. O resultado desse vexame foi a troca de treinador e uma renovação completa de gerações na seleção espanhola. E o mais surpreendente, a Copa do Mundo de 2014 apenas deu continuidade a uma triste tradição já conhecida como a maldição dos campeões
campeões do mundo. Em 2002, foi a França quem sofreu com isso. Em 2010, a Itália caiu de forma vergonhosa sem sair da fase de grupos. Em 2014, chegou a vez da Espanha ser destruída pela mesma maldição. E olhando adiante, em 2018, a Alemanha também sucumbiria da mesma forma, confirmando o padrão. O atual campeão no Mundial seguinte, quase inevitavelmente tem um fracasso humilhante e não avança da fase de grupos. Brasil e Alemanha. Uma partida que foi muito inesperada. A Copa do Mundo de 2014 no Brasil foi repleta de goleadas, algumas das quais já mencionei aqui. Mas o maior fiasco da história daquela seleção aconteceu na semifinal do torneio, quando o Brasil enfrentou a Alemanha. Para os brasileiros, o Mundial em casa representava a oportunidade perfeita de provar ao mundo que continuavam sendo a maior potência do futebol e de conquistar o título pela sexta vez. À frente da equipe estava o treinador campeão do mundo em 2002, Luiz Felipe Scolari. A defesa era liderada por um dos melhores zagueiros do planeta, Thiago Silva, e no ataque brilhava a grande esperança da nação Neymar. O Brasil passou com autoridade pela fase de grupos e depois, com dificuldades, eliminou os vizinhos continentais Chile e Colômbia. Porém, as perdas sofridas nessas partidas se mostraram fatais. Para a semifinal contra os alemães, Scolari não pôde contar nem com Thiago Silva suspenso por acúmulo de cartões, nem com Neymar lesionado nas quartas de final. A Alemanha, por sua vez, chegou à semifinal com força máxima, também vencendo o grupo com segurança e superando Argélia e França no mata-mata. Já contei como a Alemanha havia atropelado os portugueses na fase de grupos, os chamados brasileiros da Europa. Agora chegava a vez de os verdadeiros brasileiros caírem sob o rolo compressor alemão. Desde os primeiros minutos, o ataque alemão transformou a defesa brasileira em motivo de chacota. A dupla de zaga Dante e Davi Luiz parecia um verdadeiro corredor livre para os alemães, que corriam com facilidade pela área. O gol era apenas uma questão de tempo e não demorou para Miller marcar, aparecendo completamente livre no centro da área após uma cobrança de escanteio. E daí em diante a situação só piorou. Em apenas 7 minutos, dos 23 aos 29, os alemães marcaram 4 gols. Vamos por partes. O primeiro nesse intervalo foi de Miroslav Klose, que teve 2 oportunidades seguidas para finalizar sem interferência e acertar o gol de Júlio César. Esse gol foi ainda mais doloroso para os torcedores brasileiros, porque foi o 16º de Klose em Copas do Mundo, superando o brasileiro Ronaldo e tornando-o o maior artilheiro da história dos mundiais. Na sequência, Toni Kroos acertou um chute de primeira e marcou o 3º gol da Alemanha. Logo no ataque seguinte, o próprio Kroos fez o 4º após uma troca de passes humilhante para os brasileiros com Khedira. Fechando esse trecho de pesadelo, Khedira marcou o 5º gol, desta vez tabelando com Ozil e desmontando completamente a defesa brasileira. Na prática, ali o jogo já poderia ter acabado. Aquilo era uma verdadeira fantasmagoria. Parecia algo impossível de acontecer na vida real. Os alemães faziam o que queriam, enquanto os brasileiros pareciam simples sacos de pancada. Pense bem, em uma semifinal de Copa do Mundo no Brasil, a seleção brasileira sofreu 5 gols em apenas meia hora de jogo. Isso já não era humilhação nem vergonha. Era a destruição total da seleção mais vitoriosa da história do futebol. Os torcedores da seleção nas arquibancadas e diante das TVs começaram a chorar ainda após o 2º gol sofrido, e não havia motivo algum para parar. Com o placar em 5-0, os alemães diminuíram um pouco o ritmo, mas André Schürrle, que entrou no segundo tempo, estava faminto por gols. Em mais uma falha no miolo da área, Schürrle marcou o 6º contra o pobre Júlio César. E 10 minutos depois, com um belo chute que bateu no travessão antes de entrar, fez também o 7º aos 79 minutos. Isso foi loucura. Assim se parecia a morte do futebol brasileiro. Os torcedores da casa realmente despertavam pena. O que acontecia em campo lhes causava quase dor física. O gol de Oscar no fim da partida não foi um gol de honra nem um alívio simbólico. Não mudou absolutamente nada. O Brasil estava destruído. Humilhação histórica. Foi com manchetes desse tipo que os maiores jornais brasileiros estamparam o resultado final. O placar em si e o fato de uma seleção pentacampeã sofrer uma derrota dessas em uma semifinal de Copa do Mundo eram difíceis de assimilar mesmo muito tempo depois. Mas a vergonha aconteceu e jamais será esquecida. A maior humilhação já sofrida por uma grande seleção na história do futebol mundial. E como se não bastasse, o Brasil ainda levou outro golpe em seguida. Mesmo não sendo tão avassaladora, sofreu uma derrota pesada para a Holanda na disputa do 3º lugar. Alemanha e Espanha. E aqui está o segundo vexame da Alemanha nesta lista. Na rodada final da fase de grupos da Liga das Nações de 2020, a Espanha recebeu a Alemanha em casa. Para pegar o 1º lugar e a vaga na fase final do torneio, os donos da casa precisavam vencer. Já aos alemães, o empate bastava. A partida foi disputada com arquibancadas vazias por causa da pandemia, mas nem mesmo a ausência de torcida impediu a Espanha de passar por cima da Alemanha como um rolo compressor. Logo aos 7 minutos, Sérgio Ramos poderia ter marcado em uma cobrança de falta,
mas Neuer salvou os visitantes. A Espanha seguiu pressionando e 10 minutos depois conseguiu abrir o placar. Álvaro Morata aproveitou um escanteio e fez 1-0. Após o gol, os jogadores da Fúria Roja não diminuíram o ritmo e continuaram dominando completamente a partida. Aos 33 minutos, Ferran Torres aproveitou o rebote de uma bola que havia explodido no travessão e empurrou para o gol vazio. Pouco depois, em mais uma jogada de escanteio, Rodri subiu livre e marcou de cabeça. 3-0 para a Espanha ainda no primeiro tempo e absolutamente nenhuma chance para os alemães. No segundo tempo, o massacre alemão continuou. Aos 55 minutos, Ferran Torres fez seu segundo gol na partida e 16 minutos depois, com um chute técnico da entrada da área, marcou o terceiro. O tubarão Ferran não teve a menor piedade da Alemanha. O placar chegou a 5-0, configurando uma verdadeira catástrofe para os alemães. Em campo havia apenas uma equipe. O técnico alemão Joachim Löw parecia tão perdido quanto seus jogadores. E o sexto e último gol sofrido pela Alemanha foi simplesmente humilhante. Toda a defesa alemã se desorganizou de tal forma que Mikel Oyarzabal apareceu livre para empurrar a bola para o gol vazio como em um jogo de várzea. Essa derrota por 6 gols de diferença continua sendo, até hoje, a maior vergonha da história da seleção alemã em partidas oficiais. A humilhação diante da Espanha deixou claro de vez que a era Löw na seleção estava chegando ao fim. Ele já não tinha mais nada de novo a oferecer à equipe, algo comprovado na Copa de 2018 e na Eurocopa de 2021, quando a Alemanha, mesmo avançando com dificuldades da fase de grupos, foi eliminada sem dificuldades pela Inglaterra já nas oitavas de final. Após o torneio, o treinador deixou o cargo. E este está longe de ser o único jogo semelhante que mereceria uma análise à parte. Se vocês tiverem interesse, posso preparar a segunda parte deste ranking com novas derrotas retumbantes e catástrofes esquecidas. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui!